Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciarem uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, obrigado a todos vocês por estarmos juntos nesse momento, pela oportunidade de refletir sobre mais um tema à luz da doutrina espírita. Obrigado à Sociedade Espírita Renovação pela oportunidade de aqui estarmos. Nosso assunto na noite de hoje é a sintonia da prece. Nós buscamos as informações que vamos conversar aqui no capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec intitulou esse capítulo de A Lei de Adoração, e encontramos lá que a adoração é um sentimento inato dos seres humanos. Assim como acreditar em algo superior a si próprio, o ser humano tem na sua alma essa necessidade de adorar, de se voltar para o seu Criador. E dessa forma, em todos os tempos nós adoramos. Já adoramos vulcões, trovões, deuses diversos, né? E nos nossos tempos até os que se intitulam ateus, de alguma forma adoram, nem que seja as coisas materiais. Os cientistas, por exemplo, que não estão preocupados se Deus existe ou não existe, ao buscarem nas leis da natureza, a explicação para todos os fenômenos, eles estão buscando a lei natural, estão buscando Deus presente em tudo, sem o saberem. Então estão, de uma certa forma, louvando a Deus, sem ter consciência disso, sem saber que a lei natural está representada ali, por trás daqueles fenômenos científicos que o cientista busca. Então, nesse capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, tem algumas questões que eu vou pedir licença para vocês para ler a pergunta e a resposta. Na questão 649, Kardec pergunta assim: em que consiste a adoração? Respondem os espíritos: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Resposta curta. Adoração, elevação do pensamento a Deus. Veja que o pensamento assume uma importância, né, muito grande, de aproximação, de fazer com que a gente que a gente possa ir na direção de Deus através do pensamento. Bem, a gente sabe que o pensamento, né, Gandhi costumava dizer que as nossas crenças, elas geram os nossos pensamentos. As nossas crenças levam aos nossos pensamentos.
E a gente pensa, será que é verdade? Será que nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com as nossas crenças? Porque vejam que se a gente crer que não é capaz de aprender matemática, não há quem nos faça acreditar que a gente conseguirá aprender matemática ou um instrumento musical qualquer. Se a gente acreditar que não é capaz, ninguém nos fará acreditar que é capaz se a gente não passar a acreditar que é capaz. Então, eu penso que não sou capaz de aprender um instrumento, de aprender uma disciplina qualquer, porque faz parte da minha crença acreditar que eu não serei capaz. Né? Então, parece que realmente as nossas crenças levam a pensamentos. E Gandhi dizia assim, e os nossos pensamentos, eles levam a palavras. As palavras é que levam aos atos. E nossos atos vão levar a hábitos. Nossos hábitos geram valores. Nossos valores vão gerar o nosso destino. Então veja assim, existe destino? Sim, está lá no começo das nossas crenças. Dependendo, veja que se eu passar uma encarnação inteira sem aprender um instrumento musical qualquer, fala, nossa, isso é destino, ele não veio para isso, é destino. Mas se você quisesse aprender e falasse, não, eu vou aprender, eu não vou ser um músico exímio, né? Mas eu vou aprender um instrumento musical, sim. Veja que essa crença faria com que eu aprendesse alguma coisa básica daquele instrumento. Né? Isso leva a gente a crer que aprender qualquer coisa, né? como, como a educação está na base do nosso desenvolvimento, ela exige essa disciplina para que a gente possa aprender alguma coisa. E aprender a poder estar com as rédeas dos pensamentos nas mãos também é fruto de disciplina, de um aprendizado, de uma dedicação, de estarmos presente naquilo, de querermos aquilo. Então, se orar elevar o pensamento a Deus e dessa forma, pela adoração, nós nos aproximamos de Deus, veja que temos uma fórmula, né? Um jeito de nos aproximarmos de Deus pelo pensamento, não tendo outra maneira de nós orarmos. Orar, que significa abrir a boca da alma, porque orar vem de ores, do latim, ores, que significa boca. Então, sintonizar-se com o divino, abrir a boca para Deus, para a nossa origem. E o pensamento é esse instrumento único que nós dispomos para essa ação de retornarmos ao Criador. Vamos a outra questão, da segunda parte, do segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? Pergunta Kardec. Respondem os Espíritos no Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. A pergunta, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Para a gente já ir se descomplicando com essa questão de se eu estou orando, se eu estou em prece, se eu estou adorando, se eu estou... O Kardec coloca isso tudo como sinônimo. Né? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Pensar em Deus. Olha que
Que coisa complicada, né? Pensar em Deus. Será que a gente conseguiria pensar em Deus? Vamos conversando. É também aproximar-se dele, aproximar-se de Deus. É pôr-se em comunicação com ele, com Deus. Olha que. Olha, muita gente pensa assim: ah, mas eu sou um espírito imperfeito. Eu nem tenho essa pretensão de me aproximar de Deus e de entrar em comunicação com Deus. Ora, se nós somos divinos, não é? Sois filhos da luz, disse-nos Jesus. Andai como filhos da luz. Então, essa predileção por a gente estar afastado do Criador, afastado da nossa fonte de origem, é uma predileção nossa equivocada, porque o colo divino, o ombro divino, está sempre à nossa disposição. E nós sempre teremos direito a esse colo divino, a esse ombro divino, a essas mãos estendidas, estão sempre disponíveis. Já que Deus é imanente, ou seja, ele está presente em tudo que ele criou, absolutamente tudo, está sempre à nossa disposição. O que não é sempre frequente é a nossa sintonia com essa realidade. Por diversos motivos, por a gente estar desatento, por a gente achar que tem culpa, que ainda não tem direito, que ainda é muito imperfeito e está muito distante dessa realidade. Deus é tudo e eu sou nada. E não é nada disso. Não é? Teve um momento que Jesus ainda nos coloca: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então, precisamos nos dar conta, acordar para essa realidade divina em nós, já que se é realmente a adoração é um sentimento inato, como a gente vai percebendo que é porque é a nossa origem. Não temos como fugir eternamente da nossa origem. Em determinado momento, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Então, nós somos divinos. Não há como escapar disso, não há como caminhar numa outra direção e ser feliz. Ainda nessa questão 659 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Diz-nos a resposta dos Espíritos, finalizando a resposta: há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Parece relativamente fácil, né? Hoje, em que a gente vive tempos difíceis de isolamento social, de pandemia e outros problemas, né? Juntamente com tudo isso, e parece ser relativamente fácil a gente louvar. A gente lembra de Deus, né? Costumamos lembrar de Deus quando as coisas ficam um pouco mais complicadas e pedir também quando as coisas ficam mais complicadas, agradecer também quando, né, a gente está sentindo falta de alguma coisa, está sendo pressionado. Mas nas nossas preces tem aparecido um outro verbo com muita frequência que me chama muita atenção, que não está nessa resposta aqui. Aqui está louvar, pedir e agradecer. E a gente tem colocado um outro verbo por nossa conta, prometer. Prometer. Isso que se diz que no entendimento espírita não há promessas, né? Em outros contextos religiosos há as penitências, as promessas. No contexto espírita não há promessas. Mas nós não estamos dando conta que a gente, por nossa própria conta, além de louvar, pedir e agradecer, temos colocado prometer por nossa conta. Quando a gente diz assim: Senhor, nas nossas preces, dai-me saúde, dai-me discernimento,
Dai-nos discernimento, dai-nos saúde, para que possamos, para que possamos, para que possamos. Com esse entendimento, isso seria justo se Deus não fosse imanente. Se ele não estivesse presente em tudo na natureza. Então, Deus, os fluidos dos vegetais, dos animais, das pessoas que nos querem bem, dos espíritos que nos querem bem, divino. Jesus também é imanente, porque é um espírito evoluído, está conosco. A sua vibração está conosco. Basta que a gente entre em sintonia com essa realidade. As pessoas que nos amam não precisa ser muito evoluída para que a gente se beneficie por essa vibração das pessoas que nos amam. Basta que a gente esteja numa mesma frequência, que a gente também ame naquele nível, não é? Então, nos beneficiarmos com o amor divino, com o amor dos espíritos elevados, a gente tem que alcançar essa realidade. Fazer por onde nos sintonizarmos com isso. Porque se a gente ficar querendo que eles nos amem para prometer amor, né, eles já nos amam. Deus já nos ama. Os bons espíritos já nos amam. Todos os que nos amam, nos amam. Eu não preciso pedir o amor para que eu possa, entendeu? Quer dizer, acaba sendo quase um vício das nossas preces achar que a gente precisa prometer alguma coisa na prece quando a gente já tem tudo à nossa disposição. Basta que a gente agora acorde para perceber. Falta-nos perceber. E como a nossa vida é muito agitada, né? Antes da pandemia já era um tanto quanto agitada, a gente tinha medos, muitos medos. Agora nosso medo, né, está aí exacerbado, mas a nossa mente agitada não dava espaço, não dá espaço para nós termos um momento de quem verdadeiramente acredita em Deus, para direcionar seu pensamento para o que é verdadeiro, para tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que nós não vamos poder segurar, tudo aquilo que não depende da nossa vontade, para perceber que a gente está gastando uma energia imensa para mudar aquilo que não nem nos compete mudar. E aí, nessa nossa sintonia, ela resta pouco espaço na nossa mente para uma sintonia que nos refaz, que nos mantém de pé diante das agruras da vida, porque a nossa sintonia ela tem sido com os nossos medos, com aquilo que está programado no nosso subconsciente de complicado, de ameaças que houveram nessa encarnação, na encarnações passadas, e que estão lá com esse valor de ameaça, com esse valor que pode nos destruir, que a gente tem que manter esse medo, esse cuidado exagerado, e com isso não sobra tempo para nós prestarmos melhor atenção, para saber se realmente aquilo do que a gente corre tanto, de que a gente tem tanto medo, aquilo realmente poderia nos destruir. Falta-nos tempo para dedicar a esse recolhimento necessário para a prece. Se a prece é sintonia com Deus, nós temos que aprender a parar. Abrir um espaço na nossa mente para exercitar essa sintonia, para estar com Deus verdadeiramente em alguns momentos da nossa existência durante o dia. Se isso tiver frequência, né,
se isso for constante, se isso for verdadeiro, se isso for uma experiência verdadeira de quem olhou, de quem mergulhou na sua intimidade, né? Não é por outro motivo que Jesus recomenda que primeiro busquemos o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de vós. Então, parar para nos relacionarmos conosco mesmos, com menos guerras, com menos complicações, entendendo-nos mais, administrando-nos mais, estando mais felizes conosco mesmos. Isso facilitaria o nosso relacionamento familiar, social, profissional, enfim, aquilo se espraiaria em torno de nós de alguma forma muito positiva, na medida que fôssemos dando conta do nosso relacionamento conosco mesmo e no nosso relacionamento com Deus, através da prece, através dessa sintonia que vai nos preenchendo a alma e que vai sendo-nos suficiente para nos deixar mais seguros, mais tranquilos, para enfrentar os problemas naturais da vida física na Terra. Então, seria interessante que deixássemos de prometer tanto e passássemos a perceber que já podemos muito, muito. Não foi por outro motivo que Mateus, no momento, diz assim, quando recomenda-nos orar, ele diz: olhai, orai e vigiai. Então, qual que é a diferença do orar e vigiar? Só um dos evangelistas colocou olhai, orai e vigiai. Por que olhai? Porque se a gente não perceber, a nossa boca poderá estar orando em prece e aquilo a nossa alma não participar. Não tem ali uma aproximação com Deus. Não tem ali uma comunhão com a nossa realidade divina, com a nossa intimidade. Então, olhar antes de vigiar e antes de orar significa perceber, apurar os nossos sentidos, perceber mais. E para perceber mais, haverá necessidade de parar. Vejam que todas as pessoas que querem perceber melhor qualquer coisa, elas melhoram o foco, elas param, focalizam melhor o que elas querem perceber melhor, param, estão toda ali. Na medida em que nós estivermos todo ali no objeto que nós queremos identificar melhor, a gente passa a conhecê-lo melhor. E não há como a gente se convencer que eu posso passar a gostar e até amar alguma coisa que eu não me interesso, que eu não me dedico, que eu não tenho interesse por saber melhor o que é. Né? Então, parar para conhecer melhor esse sistema, a própria lei divina, como é que tudo surge e desaparece, tudo passa, tudo. Tudo é temporário, tudo é impermanente. E se a gente for verificar os motivos da nossa infelicidade, do nosso sofrimento, é porque a gente não se convenceu que isso vai passar. Ou a gente está agarrado a alguma coisa que a gente não quer perder,
ou a gente está em busca de alguma coisa que quer alcançar, né? De maneira que as paixões dominam o nosso tempo, a nossa energia, e com isso sobra pouco tempo para a gente dedicar ao olhar, perceber a que estás dedicando as horas, as suas forças, os recursos. O tempo vai passando e a gente percebe que a tranquilidade na nossa alma nem sempre aumentou, nem sempre a nossa fé aumentou, a nossa crença mudou para que os nossos pensamentos agora fossem diferentes, as nossas palavras fossem diferentes, nossos atos, nossos hábitos, nossos valores, né? E a gente mudasse nosso destino, né? É possível, porque isso ninguém fará por nós. E é através dessa ferramenta do pensamento é que nós podemos começar a dar esses passos na direção do Criador, na direção da divindade, na direção da luz, já que somos filhos da luz. Então, se orar é abrir a boca da alma a Deus, acho que essa é uma oportunidade da gente pedir perdão, da gente se colocar no colo divino como filho, né? Outro dia eu conversava com um amigo que costumou filosofar e ele disse assim: a gente, depois que é pai ou mãe, complica um pouco, parece, porque a gente esquece que é filho. Aqui na Terra, né? A gente tem pai, mãe, né? Embora alguns desencarnados, mas a gente é filho. Então, o filho, ele, enquanto não é pai, não é mãe, parece que ele tem mais direito de errar, ele é mais tranquilo com isso. Depois, ele filosofando em torno disso, depois que a gente é pai ou mãe, parece que a gente se perdoa menos, a gente quer servir mais de exemplo e esquece que a gente também é filho. E eu lembrei que a gente é filho, sim, dos pais aqui na Terra. Mas antes disso, a gente é filho de Deus, é divino, né? E Deus sabe da nossa ignorância, sabe da nossa má vontade, sabe que a gente não acordou quanto deveria e sabe o quanto a gente está querendo acordar, né? E se esse querer acordar é alguma coisa real, verdadeira, isso nos tranquiliza, né? Para a gente não ficar usando essa bengala de espírito imperfeito e ficar eternamente imperfeito, né? Porque isso não vai acontecer, né? A própria lei divina ou natural vai fazer com que a gente, em determinado momento, né, suba um degrau, nem que seja sofrendo, né? Mas em outro momento, depois do olhai, a gente se depara com o orai e vigiai, né? Depois que eu perceber como é que funciona a lei divina ou natural, o sistema, como é que ele funciona, o sistema divino, ele é harmônico, ele é todo harmonia. Mesmo os cientistas que não buscam Deus, recentemente eu voltei a ler um livro chamado A Biologia da Crença. O autor, Bruce Lipton, é um professor de Princeton, nos Estados Unidos, que buscou durante toda a sua existência provar onde é que está o cérebro da célula. E ele escreveu um livro chamado, né, a, a Biologia da Crença, que vale a pena a gente ler, porque é muito interessante ver que as células têm um comportamento, né, as células unicelulares ou as pluricelulares mais isoladas, elas têm um comportamento muito interessante, instintivo, com relação à proteção e a crescimento.
Se você aproximar de uma célula, segundo os estudos dele, uma substância tóxica de uma célula, a célula produz proteína para enfrentar aquele problema, aquela substância tóxica, para contrapor, para sobrepor, para se livrar daquele problema, daquele obstáculo tóxico. Só que nesse momento, ele reparou que toda a energia da célula, toda a célula se volta para a proteção. E a função crescimento fica esquecida. Né? Então, o que ele inferiu disso? Que se você colocar muita substância tóxica no seu organismo, você está dizendo para a célula ficar 24 horas produzindo substâncias que vão fazer frente àquela ameaça tóxica. E ela não realiza mais a função crescimento. Mesmo que você seja adulto, as células se multiplicam. O crescimento, as células do intestino, por exemplo, a cada 72 horas são outras. As células do epitélio interno, né, mais interno do intestino. Então, se a gente está sob estresse o tempo todo, 24 horas por dia, as células das nossas 50 trilhões de células que tem o corpo humano, elas estarão em função de proteção, elas estarão sob ameaça o tempo todo e não realizam a função, a contento, né? A função crescimento. E aí a gente tem problema, a gente entra em colapso, e por a gente achar que o mundo é uma ameaça só, que Deus é grande, enfim, é bondoso e é tudo mais, mas ele está muito distante, eu sou muito inferior, eu sou muito pecador, eu sou muito cheio de remorso, sou muito cheio de problemas e ainda sou muito pequeno e aí não mereço toda essa proteção e aí fico 24 horas por dia bombardeando o meu corpo, né, com meus pensamentos, com o que está no meu subconsciente. Às vezes esse bombardeio ele não é nem consciente, né? Esse bombardeio funciona a nível inconsciente e a gente não sabe por que é tão acelerado, por que a gente é tão agitado, por que a gente é tão amedroso, por que a gente é tão desse jeito complicado. Então poderíamos parar para olhar para tudo isso, procurar ajuda de alguma forma, né? Se a gente não dá conta sozinho, existem profissionais aí de diversas áreas da psicológica e hoje existe ciências, outras mostrando que a gente somatiza emoções o tempo todo. Hoje existe uma ciência nova aí, a microfisioterapia, que é algo que está apenas começando, mas é uma ciência interessante, porque ela estuda a somatização das emoções. E essa somatização, elas têm data. Elas têm... Foi numa determinada época que a gente sofreu aquilo. Né? Tem emoções que nós somatizamos quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Tem emoções que nós somatizamos, marcamos como cicatrizes, né, no nosso corpo físico, quando a gente era criança pequena, quando a gente era pré-adolescente, adolescente, e tudo aquilo ficou guardado com aquele valor e trabalha na nossa intimidade com aquele valor. Então, se a gente não se der conta que nós precisamos prestar atenção no que é que vem de dentro, no que é que a gente sente para poder procurar ajuda, para poder procurar aprender a se sintonizar, a olhar para tudo isso com outros óculos, desenvolver um óculos diferente do até então. Né? Um óculos de quem acredita realmente em Deus, de quem sabe que se eu prestar melhor atenção, eu vou poder perceber o que é que Jesus quis dizer quando ele disse: meu Pai não quer a morte do pecador, quer a extinção do pecado. É bonito isso, né? Só que isso é muito profundo. A gente quer se matar quando o Criador não quer que a gente se mate, quando que a gente se auto-penitencie, que a gente se auto-encha de culpa.
Ele quer que a gente deixe de errar. Se a nossa disposição for deixar de errar e for sincero isso, a gente pode colocar a cabeça no colo divino e falar, não, eu cansei, eu quero agir de outra forma. Só que como não é assim de uma hora para outra, porque os hábitos são arraigados, são cristalizados, né? São verdadeiros caminhos do nosso cérebro, nós precisamos ter uma disposição muito firme, porque o chamado homem velho, que na verdade são os sulcos velhos do nosso cérebro de agir sempre daquela forma, vai exigir, vai sempre nos lembrar do nosso comportamento antigo, vai cobrar aquele comportamento antigo, e se a gente não tiver muita força de vontade, muita persistência, a gente não consegue, porque o que está colocado como mais fácil, aparentemente mais fácil, é aquela acomodação, aquele jeito antigo de ser que não nos tem feito felizes, não nos tem feito saudáveis, né? Então, parar é necessário. Recolhermos-nos é necessário. Aprender a fazer isso de modo feliz, de modo que surta efeito, de modo que a gente não se sinta perdendo tempo, não é? Porque há quem diga assim, eu não posso ficar numa vida de insulamento, porque existe tanto sofrimento na Terra, tanta gente precisando de mim, e eu ali dedicando aqueles minutos num momento de insulamento. Mas Jesus fazia isso. Jesus subia no monte para orar. Não é? Se Jesus precisava recarregar as suas baterias, ter um momento de maior proximidade com o Criador, com o Pai, ele que já dizia que era um com o Pai, eu e o Pai somos um, né? Imagine o quanto que nós precisamos disso para nos mantermos de pé, para darmos conta do nosso dia a dia, para darmos conta da relação conosco mesmos, para darmos conta da relação com tudo no mundo físico. Todos os convites do mundo físico são para a gente se aterrorizar, para a gente perder a fé, para a gente acreditar que não tem jeito. Então, para a gente manter realmente, profundamente, a fé, a crença de que tudo isso vai passar, né? E que não é só um consolo que a gente diz ou que ouve, é que realmente isso vai passar. Isso também vai passar. Aquilo que eu tendo a me agarrar como alguma coisa que eu não abro mão, porque adoro, gosto muito, também vai passar. Também vou ter que deixar aqui, né? Então, muito interessante desenvolver esse novo olhar para as coisas como sendo impermanentes. A juventude, a vida física, os bens materiais. É interessante que a gente aprenda a olhar como impermanente, como coisas que realmente surgem na nossa vida e passam. Mas a maneira pela qual a gente vai usufruir de tudo isso é que vai nos propiciar felicidade, vai nos propiciar autoadministração, né? Competência para sair dessa encarnação um pouco melhor do que aqui chegamos, um pouco mais donos de si, um pouco mais maduros, né? Um pouco mais próximos de Deus pela sintonia, por estarmos mais na direção correta. Então, num outro... vejam que se... Estou aqui querendo achar... Quando Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, Jesus nos recomendando, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando orardes, recomenda-nos Jesus, entra para o teu quarto
feche a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que sabe o que ocorre em segredo, recompensar-te-á. Aí, né, a gente veja que tem várias coisas nessa parábola. Uma que não existe uma fórmula para orar. Mas aqui tem assim, tem sim. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em segredo a Deus. Sim, mas se esse quarto aqui quisesse dizer o nosso quarto onde a gente dorme, Jesus não subia o monte para orar, né? Não oraria ao ar livre. Quer dizer, a prece ao ar livre seria inválida, porque Jesus ensinou, mas porque ele era Jesus. Então, nós temos que orar no nosso quarto mesmo. Veja que nada impede que a gente ore no nosso quarto. Nada impede que a gente ore na sala, embaixo de uma árvore, onde quer que seja, embaixo do chuveiro. Né? Imagine se toda oportunidade que você tiver embaixo do chuveiro, agora a água levando elétrons do seu corpo físico, né? Descarregando o nosso corpo físico de elétrons, a gente pudesse naquele instante também agradecer a Deus aquela água toda. Olha quantos litros de água a gente usa para tomar um banho. Né? E a oportunidade de tomar banho, o benefício daquele banho, o bem-estar que gera aquele banho. Se eu tivesse ali vibrando só gratidão durante o banho, né, eu já sairia dali tendo uns minutos, né, de trégua para minha mente que eu não teria se eu não tivesse ficado naquele estado de gratidão durante meu banho. E o que é orar? Não é aproximarmos-nos de Deus? Não é sintonia com o Criador? Esteja eu tomando banho ou não, quer dizer, momento de gratidão, real gratidão. Veja que no banho estamos, né, ali com aquela oportunidade de estarmos a sós e podermos sentir a água batendo no nosso corpo e a gente ter uma oportunidade melhor de estar presente no que está acontecendo ali. E com isso a gente exercita essa introspecção, esse recolhimento, essa gratidão. Né? A gratidão pelo banho pode ir além disso, pode ser a gratidão da gestação da nossa mãe, do quanto se empenhou nosso pai para que a gente pudesse crescer e se desenvolver, a da nossa primeira professora. Quem é que lembra da primeira professora? Quem que lembra? Né? Quem que lembra de outros professores, de pessoas que fizeram diferença na nossa vida, grande diferença? Então, toda essa gratidão vai nos colocando numa sintonia com todas as almas que são gratas nesse universo afora. Todas. E com isso a gente sente uma vibração na alma imensa, porque a gente se liga com todos os que são gratos. Imagine o influxo de energia que a gente vai sentir se realmente, se verdadeiramente estivermos ali gratos. Né? Muito interessante, muito necessário. Então, recolhermos no nosso quarto é interessante. Mas né, se a gente tem dificuldade para orar num outro ambiente, por causa que a nossa mente se dispersa, a gente vai fazer o que é possível, né? Mas não tendo uma fórmula, um jeito de orar. Né? Nós podemos orar até de ponta cabeça, se o conseguirmos, porque isso é um fenômeno mental, não importa se a gente está sentado, deitado, se a gente está onde estiver. Não é? Num outro Mateus, no capítulo 17, versículo 14, ele cita a cura de um menino endemoniado. Tem a ver com o assunto prece, né? Diz ali Mateus nessa parábola que, tendo chegado próximo de uma multidão,
um pai correu na direção de Jesus, pedindo para que Jesus curasse o seu filho que tinha ataques. No entendimento deles, na época, era endemoniado, o menino endemoniado. Meu filho tem ataques. E a hora cai no fogo, a hora cai na água. E os teus discípulos não o conseguiram curar. Jesus, então, atende o menino, e os apóstolos, tendo visto que Jesus curou o menino, ficaram muito intrigados. E, logo que puderam, perguntaram a Jesus: por que nós não o podemos curar? Por que não podemos expulsar esse demônio desse menino? E Jesus volta-se para eles, para os apóstolos, e diz assim: ó geração de incrédulos, até quando estarei convosco? Falta-vos fé. Para essa espécie de espíritos, né, que dominava o menino, há necessidade de muita oração e jejum. E aí a parábola fica por isso assim, tá, então precisa oração e jejum, não é só oração, né? Quando a gente está estudando a parábola do olhai, orai e vigiai, não basta só aprender a perceber melhor, tem que orar, né? Aprende a perceber e aprende a olhar as coisas sem apego e nem aversão. Aprender a olhar, mas não é suficiente. Porque agora que eu estou aprendendo a olhar com mais profundidade, com mais tranquilidade, com mais serenidade, agora eu terei oportunidade de olhar, de exercitar o olhar sem apego e sem aversão. Porque depois eu terei como vigiar para saber se na vida cotidiana, já que eu aprendi a olhar, aprendi a orar, né? Olhar as coisas sem apego e sem aversão. Agora eu posso perceber mais na vida cotidiana onde é que eu estou pisando na bola, onde é que eu tenho atos que eu não percebia antes, que eram inconscientes, que estavam no meu subconsciente, que me felicitavam. E chegava no final do dia, eu estava desgastado, sem energia, às vezes me sentindo mal, me sentindo medo, me sentindo raiva, sentindo alguma coisa que eu não sabia explicar, e não tinha me visto, para poder fazer uma análise de mim mesmo, não tinha me visto em todos os momentos complicados, né? Então há necessidade de olhar, de orar, ou seja, exercitar, olhar para tudo sem apego e nem aversão, na medida do possível. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Para que eu tenha como vigiar. Porque senão eu não terei como vigiar. Vigiar o que se eu não tenho o quê? Né? Então, quando Jesus recomenda aos discípulos que eles agora orem e jejuem, né? Veja que o jejum aqui não é simplesmente das coisas que entram pela boca. Não é do que a gente pode comer ou deixar de comer. Não é só isso. Né? O jejum aqui é daquilo que entra para a nossa alma, porque não é o que sai da alma que nos faz mal, é o que entra por ela, é o que a gente permite, é o que a gente tem sintonia. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem sintonia é porque dentro de nós tem alguma coisa que faz, os plugs, que faz com que dê sintonia. Então, se eu não aprender a olhar, a perceber, eu não vou ter sucesso em descobrir o que é que me infelicita. Né? Então, aproximarmos-nos de Deus pela oração, pela sintonia, começa em mim, começa na minha vida íntima, começa em descobrirmos-nos, começa em nos felicitarmos por irmos enxergando mais. Senão, Kardec não teria sentido em colocar no livro Céu e Inferno que a evolução ela se dá por nós nos desenvolvermos mais.
passarmos a percebermos mais, a termos novas faculdades, ouvirmos, vermos, né? Percebermos coisas que os espíritos que não evoluíram não percebem, não veem, não ouvem. Então, a evolução está intimamente relacionada com a percepção, perceber mais. Essa percepção, na medida que for no sentido de perceber o que é impermanente, aquilo tudo que a gente era apegado por não estar acontecendo e a gente queria que acontecesse, ou com medo que viesse a acontecer, a gente vai se tranquilizando, a gente vai desenvolvendo um óculos para olhar para tudo isso de outra forma, para que a gente possa desencarnar um pouco mais sereno em relação a tudo isso. E ao estarmos desencarnados, desenvolvendo essa serenidade através de uma nova sintonia com essa realidade, a gente vai se dar melhor no mundo espiritual. E na medida que a gente for desencarnando outras vezes melhor, 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 chegará um momento em que a gente não precisará mais voltar para a Terra. Não terá mais o que aprender na Terra. Por enquanto ainda temos, né? E já que temos, aproveitemos para aprender, para prestar melhor atenção. Recolhemos-nos para poder apreciar melhor, para poder perceber melhor. Façamos silêncio na nossa intimidade, na medida do possível. Aprendamos a fazer esse silêncio, que a nossa prece atinge esferas mais altas, que a nossa sintonia será mais aprofundada, que nós atingiremos esferas mais distantes e que teremos maiores possibilidades e que seremos alavancas dessas energias com mais força, com mais possibilidades, com mais competência para orarmos por nós mesmos e por tudo o quanto nos rodeia. Nesses tempos de pandemia, em que a gente pode e deve recorrer a essa possibilidade de introspecção, de nos recarregarmos de energia, de esperança verdadeira. Porque mesmo que o mundo físico estivesse acabando hoje, isso significaria o que para nós? Não é? O nosso corpo físico vamos ter que deixar aqui. O corpo físico de todas as pessoas que nós amamos, que estão encarnadas, também vão ter que deixar aqui. Então, esse mundo, ele um dia virá, o mundo físico, a Terra, um dia será poeira cósmica novamente. Então, tranquilizemo-nos com o que é transitório. Aprendamos a olhar o que é transitório como sendo transitório, não sendo indiferentes. Não, o valor de tudo que a gente vive aqui, a gente dá o valor, porque a gente é usufrutuário de tudo isso. Mas é um valor de quem sabe que isso vai passar. Né? A finitude aqui na Terra nos incomoda muito e a gente não percebe. Né? Nos incomoda a finitude da juventude, a finitude da saúde, a finitude dos seres que a gente ama e que daqui a pouco não estarão mais aqui. Mas se a gente for prestar atenção, veja que aquela beleza da nossa filha, da nossa neta, da pessoa que a gente ama, que tem 2 aninhos de idade, o que a gente mais quer é que daqui a pouco ela tenha 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, aquele serzinho ali não vai existir mais hoje, quando amanhã eu olhar para ela. Vai mudar totalmente. E o que a gente mais quer é que mude. Porque a gente tem certeza que é para melhor. A gente não quer segurar o serzinho com 2 anos e falar, eu não queria que nunca deixasse de fazer 2 anos. Não tem sentido isso, não é verdade? Por que não tem sentido isso? Porque a cada dia que passa, aquele serzinho vai ser grandioso, vai ser alguém adulto, vai ser alguém cheio de possibilidades. Então não vamos querer segurar aquele serzinho ali com 2 anos. Né? Então, tudo a gente poderia olhar assim, com essa finitude. A finitude dos 2 anos a gente não se incomoda, porque tem certeza que é para melhor. Só que a finitude de tudo mais
da nossa juventude, da juventude de quem quer que seja, de tudo virar escombro na terra. Tudo isso é para melhor, é para desabrochar em algo melhor, para atingir algo melhor. Então, desenvolver esse olhar de quem sabe que tudo é importante, mas é passageiro, surge e desaparece, olhar para isso com desapego é muito interessante, nos liberta para a gente sair daqui da Terra um pouco mais leves e para poder orar em qualquer momento do dia, tendo buscado em determinado momento uma profundidade maior, a gente pode em qualquer momento do dia dizer mentalmente: valha-me, Senhor. Estou aqui diante de um momento crucial, né? E o homem velho e o hábito velho talvez me mandasse agir de uma determinada forma. Valha-me, Senhor. Veja que só o fato de eu estar lembrando agora que estou diante de um momento complicado, decisivo, né, da minha existência, já é diferente, porque até então nem isso eu percebia. Então, para que essa percepção seja cada vez maior, eu tenho que ter momentos na minha vida de introspecção, de recolhimento, de verdadeira sintonia com a nossa origem, que é Deus, né? Tenhamos sucesso nessa empreitada. Desejo a todos muitas forças, muitas bênçãos nesses dias difíceis, mas possíveis de ser feliz ainda, de a gente enxergar motivos para nos encontrarmos otimistas e poder falar para as pessoas desse otimismo, se não falar através de palavras, mas falar através de atos, de vibrações, para que todos possamos nos irmanar e daqui a pouco vivermos de forma normal novamente. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Sejamos felizes. Muito obrigado.